Saravá Umbanda, mais um vídeo da série Os Caminhos da Umbanda. Estamos na estrada, indo a Rio Grande dar aula de magia. E o assunto sugerido foi Herê, as crianças espirituais da Umbanda. Eu achei muito pertinente porque é um assunto polêmico também ainda dentro da religião. Muitos assuntos são polêmicos dentro da Umbanda. Uma religião um pouco mais de 100 anos, que da década de 90 para cá passou por uma transformação muito grande por causa da literatura de Mestre Rubens. Embora muitos irmãos não concordem ou achem que não é válido, hoje nós temos uma vasta literatura de Umbanda. Antes de Rubens Saraceni não tinha. Muitos umbandistas tinham que se apegar a livros espíritas, o que sinceramente não dá muito certo. Porque nem como a gente olhar uma religião, entender a religião que nós estamos lendo livros de outra religião. Elas podem servir de base de estudo para compreender, né, o início, as origens, mas não tem como ter uma imersão profunda na Umbanda lendo um livro espírita. É impossível. Uma série de questões que podemos em algum momento abordar. Mas as crianças espirituais, a grande questão é quem elas são. Será que realmente são espíritos infantis de crianças, de seres humanos que desencarnaram precocemente em tenra idade e aí hoje vêm incorporar dos médiuns para auxiliar as pessoas? Esse é o pensamento de muitos umbandistas. E não é de se admirar que assim seja, porque para entender isso de forma diferente é necessário toda uma base de estudos ligado à literatura de Mestre Rubens Saraceni, a teologia da Umbanda. Compreender a gênese da criação, porque a Umbanda antes de Rubens também não tinha gênese da criação, não tinha um olhar sobre a criação do mundo umbandista. Nós enxergávamos com um olhar católico, como está na Bíblia, como está na Gênese segundo o Espiritismo, mas não tínhamos um olhar umbandista. E Rubens trouxe isso através da sua mediunidade e psicografia de Pai Benedito da Aruana. Muito bem. Compreendendo a gênese da criação, nós entendemos as classificações de seres que existem. Nós, seres humanos, não somos a única classe de ser que existe no planeta. Existem seres espirituais, hierarquias espirituais que não são humanas. Veja só. Então nós não somos a cereja do bolo. Não somos a criação mais importante do Criador. Muito bem, eu vou confessar para vocês, eu estou fazendo esse vídeo, mas tem um cara aqui que está me deixando louco aqui na frente. O cara tá num caminhão boiadeiro, tá fazendo uma barbeiragem aqui terrível. Mas vamos lá. Faz parte do trecho. Bom, antes de encarnarmos a primeira vez, nós tivemos uma primeira encarnação, correto? Hoje sou Marcos. Antes eu posso ter sido João. Antes, sei lá. Quantas encarnações eu tive? Não sei, inúmeras. 100, 200, não sei. Há quanto tempo estou aqui no ciclo reencarnatório? Não sei. E nem é tão importante saber isso, né? Mas eu tive a primeira, assim como todos nós tivemos uma primeira encarnação. E antes dessa primeira encarnação, o que éramos? Aonde estávamos? Rubens Saraceni traz, através da sua literatura, a visão de todo o processo evolutivo que nós passamos desde a nossa origem, ou seja, desde que Deus nos criou até chegarmos aqui e para onde vamos posteriormente. Porque o mundo espiritual não é o final, né? O plano espiritual, a dimensão espiritual, as moradas espirituais, Aruanda, colônias espirituais, não é o final de tudo. Então, o Rubens classifica 7 planos da criação: plano fatoral, plano elemental, plano essencial,
via samsara, há um ciclo que se inicia e pode recomeçar. Muito bem. Antes de encarnarmos a primeira vez como seres humanos, nós éramos seres encantados. Estavam no quinto plano da criação, que é o plano encantado, aonde éramos seres semiconscientes, né? Podemos dizer assim, e ao indo criando consciência, nós vamos nos preparando, nós vamos amadurecendo para podermos encarnar. Nem todos encarnam. Então é um assunto complexo, né, para explicar em vídeo curto, mas em suma, em resumo, é isso. E aí eu aconselho que leiam o livro Gênesis da Criação, de Rubens Saraceni, e também estudem a Teologia da Umbanda. Inclusive nós temos um curso de Teologia da Umbanda de forma EAD. Por isso, informar os nossos contatos, nas nossas redes sociais. Nós temos o curso de Teologia da Umbanda, onde vocês em casa vão poder estudar este assunto e tantos outros de uma forma mais profunda. Esses seres encantados, que todos nós fomos um dia, são as crianças espirituais que se manifestam na Umbanda. E através do nosso sistema nervoso, através do convívio com as mães mediadoras, são seres que cuidam dessas crianças espirituais, eles vêm, incorporam, acessam o nosso sistema nervoso e por isso eles conseguem falar, né, se comunicar daquela forma infantil e aí sim trazer conselhos e a sua magia. Porque quando nós falamos em criança, nós falamos em pureza, correto? O que nos tira da pureza? A carne, o livre-arbítrio. Esses seres encantados que estão em um plano anterior ao nosso e ainda não encarnaram, são seres puros na sua essência, porque eles não tiveram a experiência da carne, a experiência da sua humanização e o livre-arbítrio que nós temos aqui, que é onde começa a dar problema, porque aí nós estamos por nossa conta em risco. Então esta pureza está lá, no plano da criação. E aí isso não está escrito em livro nenhum, é um comparativo que eu vou fazer aqui. Nós podemos dizer assim: o quinto plano da criação é o paraíso, é o Éden. Lembra lá de Adão e Eva, da Bíblia? É uma metáfora que eu vou fazer aqui, é uma comparação. Mas antes então de comer lá o fruto proibido, eles estavam no Éden. E aí, ao comerem o fruto proibido, eles foram expulsos do Éden, né? E aí tiveram uma vida humana, normal. Nós podemos dizer assim, os seres encantados, eles estão no paraíso, no Éden. E aí, logicamente, não são expulsos, mas são induzidos pela própria lei maior a encarnarem. E aí, do Éden, do paraíso, vem para o planeta Terra, ou outros orbes, né? Onde há vida. Porque também há vida em outros lugares, né, pessoal? Vocês não vão achar que um universo onde a física quântica já fala em multiverso, com aproximadamente 200 bilhões de galáxias, vai ter vida só aqui, né? Nós somos uma galáxia dentre 200 bilhões e nós nem conhecemos toda a nossa galáxia. Então, quantos planetas aí se descobre próximos ao nosso sistema solar e com sistemas solares próprios, né? Todo instante. Então, gente, esses seres encantados são as crianças espirituais que vêm incorporar nos médiuns de Umbanda, e por isso que eles são infantis. São puros, são seres infantes que, ao olhar para nós, nos veem como adultos, porque nós já fomos como eles. Quando nós olhamos para uma criança encarnada, nós lembramos que nós já fomos assim. E eles olham para nós sabendo que serão como nós. Então essa é a relação entre infantil e maduro. Seres encantados, ao olharem para nós, eles sabem que eles chegarão aqui. E nós, ao olharmos para eles, devemos ter a consciência que já fomos como eles. Então por isso que eles são infantis, se manifestam como crianças, e são crianças espirituais, mas que nunca tiveram
uma passagem no plano material, né? E com este convívio da incorporação e tudo mais, é muito possível que todas elas, ou muitas delas, não sei realmente falar, vão ter a sua primeira encarnação após esse contato, após esse estágio no plano humano. Tá bem? É um assunto complexo, é um assunto que daria muito pano para manga, mas de forma resumida é isso. Não tem como entendermos que uma criança que desencarnou precocemente vem trabalhar, porque a criança pode ter desencarnado precocemente, mas o espírito já teve outras vivências. Nosso espírito é imortal, então se eu tivesse desencarnado, para encerrar, né? O tempo já está cortando. Se eu tivesse desencarnado precocemente, nessa existência o meu espírito estava numa forma infantil, mas o meu espírito já teve outras vidas, outras encarnações, então meu espírito é muito antigo, assim como de todos nós que aqui estamos, ou praticamente todos nós. E essas crianças estão encarnando a todo momento, pessoas com a primeira encarnação. Tá bem? Axé, muito obrigado, e acompanha aí nossas redes sociais, os próximos vídeos. Se não está inscrito no nosso canal, te inscreve, ativa o sininho, curte, dá um like aí se tu gostou, comenta a tua opinião sobre esse assunto e dá sugestão para os próximos. Axé e até o próximo.